Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara em 93,9 FM. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia, apresentação André Godinho. E hoje vamos falar sobre eleições 2016 e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara FM o Luciano Olavo da Silva. Luciano, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André, espero poder contribuir com a sua audiência. Ô Luciano, para a gente começar o nosso bate-papo, você até, antes da gente começar a gravação, explicou aqui que são 3 pilares, né, que determinam a questão de propaganda eleitoral, registro de candidatura. Especificamente são registro de candidaturas, arrecadação e aplicação dos recursos durante a campanha e também a propaganda eleitoral, né? Com relação a registro de candidaturas, que é o primeiro, é o princípio de tudo para que o candidato possa concorrer às eleições. Como é que funciona esse processo? Bom, o processo de registro de candidatura, ele funciona a partir da escolha dos candidatos na convenção dos partidos. Então, os partidos têm que fazer uma convenção. Isso foi alterado agora na eleição de 2016, porque o período das convenções mudou. Então, antes o período das convenções era de 10 a 30 de junho, e nessa eleição de 2016, ele vai ter uma data bem postergada. Então, ele vai começar lá no dia 20 de junho e vai até no dia 20 de julho e vai até o dia 5 de agosto. Então veja que houve uma alteração bem grande. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que os registros das candidaturas, que é o pontapé inicial da eleição, ele acontecia antes no dia 5 de julho. Até o dia 5 de julho, e agora ele vai ocorrer no dia 15 de agosto. Então veja que a data da eleição não mudou, ela continua sendo o primeiro domingo de outubro. Só que o registro da candidatura, que era no dia 5 de julho, passou por conta dessa alteração da data das convenções para o dia 15 de agosto, a data limite. Isso quer dizer que diminuiu muito o tempo de propaganda, de campanha. Vai haver uma campanha política muito menor esse ano. E aí cada pessoa faz a sua avaliação se isso é positivo ou negativo, né? Uns entendem que é positivo porque vai diminuir o tempo de campanha e a campanha era enfadonha. Outros entendem que é ruim porque agora você vai ter um período menor de exposição do candidato para conhecê-lo, para discutir suas ideias. Ou seja, em um período menor de discussão, quem tem mais acesso ao marketing, a conquista do voto pelo marketing, talvez tenha uma vantagem maior do que aquele sujeito que pretendia simplesmente discutir as suas ideias, porque ele terá um tempo menor. Certo. O Luciano, ele é especialista em direito eleitoral e vai orientar com relação a esses assuntos, né, Luciano? Qual foi o objetivo dessa mudança na sua avaliação? Porque antigamente eram 3 meses de campanha, né, na prática. Exato. Agora vão ser 45 dias. Exato. Então, você está muito preciso. Você veja que o tempo de campanha, ele foi diminuído praticamente pela metade. Fala-se que o objetivo foi diminuir o custo das campanhas eleitorais. Eu, particularmente, não concordo com essa assertiva. Por quê? Você veja que diminuiu o tempo, como você bem colocou aqui, em média 50%, né? Você não tem um número exato, porque como a eleição é no primeiro domingo de outubro, às vezes o primeiro domingo de outubro caiu no primeiro dia do mês, às vezes caiu no dia 7, então, né? Mas em média, as campanhas tinham 90 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora terão 45. Né? Então, o que acontece? Os parlamentares falaram que isso diminuiu o custo das campanhas. Só que quando você vai olhar o dispositivo que trata do limite das campanhas, né, que é o artigo 18 lá da Lei 9.504/97, ele fala o quê? Que o TSE, com base na lei, que nesse caso vai ser a Lei 13.165, ele vai estabelecer os limites da campanha. E o que essa Lei 13.165 fez? Ela disse que as campanhas, no caso aqui de Bauru, por exemplo, ela custará 60% do maior valor declarado na campanha de 2012, isso corrigido, né? Então você vai chegar em 60% do valor da maior campanha de 2012. Ora, se você diminuiu a campanha em 50% e está dizendo que o valor que ela terá será 60% do maior valor declarado, então você colocou todos os candidatos para um limite maior do que foi o maior valor da campanha passada, você está entendendo? Sim. Você pode ter uma diminuição em números absolutos, mas em números relativos você pode estar gastando até mais, porque você diminuiu a campanha pela metade, mas você tem 60% do maior valor. Nem todos os candidatos gastaram o maior valor,
não é? Então, hoje você está jogando todos os candidatos para esse 60% do maior valor. Então, você vai ter uma aplicação de recursos adensada em um período menor. Eu não sei se isso é positivo, vamos ver, né? A primeira eleição que isso vai acontecer, a gente vai ter que formar um juízo de valor. Cada cidadão vai formar o seu juízo de valor a partir disso. Mas me parece que agora, com a diminuição do tempo, é aquilo que eu estava falando no início. Aquele que pretendia simplesmente expor as suas ideias e convencer pelas ideias, vai ter um prejuízo com relação àquele que tiver o recurso financeiro para usar o marketing eleitoral, porque esse vai ser beneficiado em razão das técnicas de marketing e em detrimento do discurso político que terá um tempo menor para ser apresentado. Perfeito. Ainda falando sobre o registro das candidaturas, houve também a questão da filiação, né? Que antigamente tinha um prazo mínimo para que o candidato estivesse filiado a um partido para ele poder concorrer por aquele partido. Isso mudou, houve aquela janela, um alvoroço de mudança de partido, né? E também o número de candidatos que poderão concorrer às vagas para vereador. Como é que é essa relação? Exato, André. Houve alteração nesses dois aspectos. Primeiro, foi uma alteração que a Lei 13.165 fez na Lei 9.504/97, no artigo 9º, que dizia que o candidato ele precisava ter 1 ano de filiação do partido para concorrer, para ser lançado o candidato, né? Seria uma condição de elegibilidade. Isso aí existia por quê? Para que o eleitor pudesse ter uma segurança de que aquele candidato não era um aventureiro naquele partido, que ele realmente seguia o ideário daquele partido. Então ele tinha um tempo mínimo, né? Porque o que são os partidos, senão os celeiros ideológicos, né? Então o eleitor que se identifica com aquela ideologia do partido, não, o meu candidato já está aqui pelo menos há 1 ano, eu posso garantir que ele realmente segue essa ideologia. Em tese, né? A gente sabe que não é bem assim, mas em tese a ideia é essa. Houve uma diminuição desse tempo. Então a lei mudou o artigo 9º da Lei 9.504, a Lei 13.165, que diz que agora o candidato só precisa ter 6 meses de filiação do partido. 6 meses. Bom, isso favoreceu aquele troca-troca de partidos. O que, na minha avaliação pessoal, não é bom nem para o partido nem para o candidato, porque isso tira a força do partido, isso tira a coesão ideológica do partido, né? O sujeito que de repente estava no PCdoB, amanhã ele vai estar no PSDB, e só preciso de 6 meses ali para concorrer, né? Então, isso tudo pode gerar, digamos assim, aquelas negociatas do candidato sair de um partido e para o outro, né? Mas, enfim, foi a opção legislativa, é o que nós temos na lei hoje, né? Então, a condição de elegibilidade agora deixa de ser 1 ano de filiação no partido para ser apenas 6 meses. E o nosso eleitor, a gente sabe que tem aquele hábito nocivo, a meu ver, de votar sem levar em conta o partido, apenas levando em conta a pessoa, o que é profundamente equivocado se a gente for olhar o que consta na legislação, porque se você pegar a lei partidária, a Lei 9.096, que trata dos partidos políticos, ela fala lá no artigo 24, ela fala textualmente lá, isso não é uma interpretação, ela diz que o candidato, o parlamentar, ele deve, ela não fala que ele pode, ela fala que ele deve subordinar a sua atuação parlamentar às diretrizes do órgão de direção partidária. Então, o sujeito vota, eu vou votar, eu não levo em conta o partido, eu voto na pessoa. Tudo bem, acontece que aquela pessoa, uma vez eleita, segundo a lei, não é uma questão de opinião, não é uma questão de preferência, segundo a lei, ela deve subordinar a sua atuação parlamentar à orientação do partido, sob pena de ser punida, não é? De acordo com o Estatuto do Partido, está lá no artigo 24 da Lei 9.096, para quem quiser ver. Então, a pessoa enfraquecendo os partidos, ela não estava, na verdade, enfraquecendo o poder do seu candidato. Ela tem que, pelo contrário, levar em conta as orientações ideológicas do partido para escolher um candidato, porque ele estará subordinado a essas orientações ideológicas de acordo com a lei, com o artigo 24 da lei, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, de acordo com a avaliação de cada um, a opção legislativa foi de diminuir o tempo de filiação do candidato ao partido para que ele possa cumprir essa condição de elegibilidade. Antes era 1 ano, agora é 6 meses. Com relação à outra pergunta que você fez... Número de vagas, né? Porque inclusive, a gente tem uma audiência em cidades vizinhas aqui, acho que seria interessante até a gente exemplificar isso. O número de vagas para candidatos, ele é proporcional ao número de cadeiras da Câmara Municipal? Exatamente. Como era antes e como vai ficar agora. Agora há uma tendência...
eu vou te explicar porque eu digo tendência, a haver uma diminuição do número de candidatos. Mas isso não significa que haverá essa diminuição. Por quê? Vamos pegar o caso de Bauru, depois eu vou pegar uma cidade pequena aí para dar um exemplo, menor que Bauru. No caso de Bauru, antigamente, os partidos podiam registrar 150% do número de vagas disponíveis na Casa Legislativa. No caso de Bauru são 17, então 150% de 17. E havendo coligações, e sempre havia, as coligações poderiam registrar até 200% do número de vagas, né? Bom, isso foi extinto. Agora, tanto partido quanto coligações podem registrar apenas 150% do número de vagas, né? Bom, então há uma tendência a diminuir o número de candidatos. Por que eu digo que há uma tendência e não afirmo categoricamente que haverá uma diminuição? Porque, veja bem, embora agora as coligações não possam registrar 200% do número de vagas, mas apenas 150%, você poderia ter na eleição anterior 4 partidos coligados registrando 200% do número de vagas. Esses 4 partidos, agora, podem, por exemplo, dar origem a 2 coligações. E ambas, cada uma registrando 150%, nós teremos 300% do número de candidatos. Então não há uma garantia de que haverá uma diminuição do número de candidatos, né? Nas cidades menores, com até 100 mil eleitores, permanece a possibilidade de as coligações de registrarem até 200% do número de vagas em disputa. Então, vamos supor, Avaí, Arealva... Agudos. Nessas cidades que têm até 100 mil eleitores, as coligações ainda poderão registrar 200% do número de candidatos. Tá, agora mudando um pouquinho o assunto, ainda falando sobre a eleição, é claro, a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, que é um tema muito importante, né? Acho que tão quanto importante o registro da candidatura é como o candidato vai pagar a sua campanha. Porque dependendo das relações financeiras que ele faz para bancar, isso pode ter um custo alto para a população lá na frente, né? Sim, sim. Como é que ficou essas regras? Como é que ficaram as regras para financiamento de campanha? Tá. Como todo mundo já sabe, houve uma alteração, primeiro houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi julgada lá no STF por um placar super apertado, né? E que decidiu que é inconstitucional que as pessoas jurídicas financiem campanhas políticas. É uma decisão que é tão polêmica que houve um placar bem apertado, né? Mas, enfim, foi a decisão judicial que ocorreu. Com base nisso, houve uma alteração legislativa que a Lei 13.165 de 2015, ela revogou o artigo 81 que já tinha sido considerado inconstitucional, o artigo 81 da Lei 9.504 de 97, de modo que antes as pessoas jurídicas podiam doar para os candidatos até 2% do seu faturamento bruto no ano anterior, o ano anterior à eleição. Agora essa possibilidade não existe mais. Todo o dinheiro utilizado nas campanhas políticas terão que ser doado por pessoa física ou será oriundo do próprio candidato. Então, pessoas jurídicas, em princípio, estão vedadas de doar. Aí você pode me perguntar, bom, a pessoa jurídica não pode doar para o candidato, mas ela pode doar para o partido, que não foi pedido pessoa jurídica doar para partido. De fato. Só que quando o partido repassar o dinheiro para o candidato, ele não pode repassar dinheiro que teve origem em doações de pessoa jurídica. Então, em tese, continua vedado. Só que, a meu ver, existe existe um ponto que ficou mal esclarecido nessa mudança toda. Ora, a pessoa jurídica não pode doar para o candidato. Muito bem. Mas a pessoa física pode receber doação, seja lá de quem for. Nada impede você, por exemplo, se você quiser ser candidato, de a Gerdau ou, sei lá, qualquer empresa desse país te doar dinheiro. A doação é um contrato civil e ele pode correr. Então, ela não pode doar no seu CNPJ de candidato, que você terá um CNPJ. Todo mundo que sai candidato recebe um CNPJ. Mas você não pode receber uma doação dessa pessoa jurídica enquanto pessoa física? Pode, não há nada na lei que vede isso. E aí o candidato pode arcar integralmente com o seu... Exatamente. E o candidato pode arcar integralmente com o custo da campanha. Então, peraí, 2 coisas aqui. Primeiro, eu posso, ao longo do meu mandato, receber doações de pessoas jurídicas, pessoa física, receber doações. Isso não é vedado, isso é legal, é lícito, é um contrato civil, doação. E por N motivos, né?
eu posso também arcar integralmente com o custo da minha campanha. Então, primeiro, apesar da pessoa jurídica não poder doar para o candidato, ela pode doar para a pessoa física. Segundo, como apenas as pessoas físicas podem doar para campanhas e como os candidatos podem arcar integralmente com o custo da sua campanha, então, quer dizer, um candidato milionário, ele já sai na frente com relação a um candidato pobre. Se eu for milionário, eu posso ter uma campanha e arcar 100% do custo dela. Se eu for pobre e quiser ser candidato, eu vou ter que sair batendo de porta em porta pedindo dinheiro às pessoas físicas. Então, o que acontece, a meu ver, é que uma pessoa que é extremamente popular em um município e que, em princípio, teria facilidade de conseguir um financiamento para sua campanha junto às pessoas jurídicas, ela não conseguirá esse financiamento, porque agora ele é considerado inconstitucional e, inclusive, foi retirado da lei. E ela vai sofrer um prejuízo em relação àquele sujeito que não tem popularidade nenhuma, mas ele é milionário. E ele pode com isso, arcar integralmente com o custo da sua campanha. Dentro daquelas circunstâncias que nós comentamos anteriormente, que a campanha eleitoral vai ter um tempo menor para discussão de ideias, apenas 45 dias, e quem tiver dinheiro para fazer um marketing massivo vai sair na frente. Então, me parece que essa alteração, lá na frente, talvez a gente perceba que ela traga até um efeito contrário ao esperado. Né? Mas isso aí é uma coisa que o tempo dirá e as análises, né? E tem algum limite máximo de gasto? Sim, tem um limite máximo, que é outra coisa também que assim, foi passado para a população, que houve uma diminuição do custo das campanhas, porque houve uma diminuição do limite, mas é aquilo que a gente conversou no início, né? Houve uma diminuição para 60% do valor máximo utilizado na eleição de 2012, corrigido, né? Só que a campanha foi diminuída pela metade, então quer dizer, 60% do valor, mas compensação 50% do tempo da campanha. Entendi. Então não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. E agora entrando no terceiro ponto desse tripé eleitoral, é a questão da propaganda eleitoral, que depois de registrar, conseguir o dinheiro, o candidato vai às ruas para se mostrar, para fazer o marketing, né? As regras desses 3 pontos aqui, eu acho que a que mudou menos é a propaganda eleitoral, porque já havia sofrido uma alteração por conta da internet nas últimas eleições, sim, né? Tanto municipais quanto nas eleições presidenciais e dos estados, né? Mudou muita coisa agora nessa eleição? As regras de propaganda, elas vêm sendo aperfeiçoadas ao longo das eleições, sobretudo no que diz respeito à propaganda na internet. Uma regra que será aplicada pela primeira vez numa eleição municipal, que mudou em 2013, mas ainda não teve possibilidade de ser aplicada numa eleição municipal, né, porque é a primeira que nós teremos desde 2013, essa é a regra que criminaliza a conduta de contratar grupos de pessoas para fazer ataques virtuais na internet. Então, o que acontecia? Com o advento da internet e as campanhas na internet, alguns candidatos eles contratavam um grupo de pessoas que formavam blogs, sites, apenas para caluniar, injuriar, difamar outros candidatos. Então, o que acontecia era que isso ficava solto ali pela internet e os candidatos sofriam com prejuízo, né? Hoje, existe um dispositivo que transforma isso em crime. Então, o candidato que contratar grupo de pessoas para praticar essa conduta, ele incorrerá em um crime eleitoral. Agora existe esse crime eleitoral, né? Que me parece muito oportuno em razão do que a gente vê acontecer, né? A internet, às vezes, é utilizada de uma maneira difamatória. É a primeira vez que esse dispositivo será aplicado em uma campanha municipal. Ele é de 2013, né? E isso daí me parece que é algo bem-vindo. Outra questão que é interessante, que acho que os eleitores vão gostar, é que aqueles bonecos e cavaletes nas ruas, que todo mundo ficava tão irritado com eles, né? Eles desaparecerão, não são mais permitidos, cavaletes e aqueles bonecos, né? Só que ao mesmo tempo que a legislação retirou os cavaletes e bonecos, ela permite agora a colocação de bandeiras. Então, nós teremos algumas bandeiras aí nas vias públicas, desde que móveis. Elas têm que ser colocadas às 6 e retiradas às 22 horas, né? Para caracterizar essa mobilidade. Mas só a retirada dos cavaletes e bonecos eu acho que já vai ajudar bastante, que aquilo era bem chato, né? Sem dúvida. Mas isso foi retirado. Agora, outra regra bem interessante que foi
está inserida lá no parágrafo 7º do artigo 14 da resolução da propaganda eleitoral, não está na lei, mas é uma inovação que a resolução do TSE trouxe, lá no artigo 14, parágrafo 7º, uma resolução de propaganda eleitoral. É outra prática aí também que era lamentável, uma prática incivilizada, que era aquela de fazer o derrame de propaganda eleitoral na porta das escolas e nas ruas do entorno, né? Todos nós... No dia da eleição, né? No dia da eleição. Para começar, isso é crime. Né? Boca de urna, né? É crime de boca de urna. Para começo de conversa, é crime de boca de urna. Se não fosse crime de boca de urna, seria crime ambiental também, porque aquela imundície que fazem lá é um crime ambiental. Mas o pior é que... aquela conduta, como vocês sabem, da imprensa, eles noticiaram, né? Já levou inclusive à morte de pessoas, né? Uma senhora morreu aqui no município porque escorregou naquilo ali, quebrou a bacia e morreu, era uma idosa. Houve também uma menina em 2010 que quebrou o pé na porta de uma escola porque escorregou, e os tombos são incontáveis, né? Nem todo mundo morre, nem todo mundo se quebra, mas muita gente cai e se machuca. Então agora, essa resolução do TSE, ela, sem prejuízo da apuração do crime eleitoral, que é a propaganda de boca de urna, ela impõe uma multa de 2 a 8 mil reais para quem fizer ou for conivente com a conduta. Então, quer dizer, ainda que o candidato alegue que não foi ele que jogou o material, o fato dele ter anuído com a conduta já é o bastante para que ele possa receber a multa, segundo o texto lá do parágrafo 7º do artigo 14 da resolução de propaganda eleitoral. Então, acho que teremos um instrumento a mais para tornar a eleição um pouco mais civilizada, porque aquilo é uma coisa... assim, inexplicável, né? Do ponto de vista da educação, da ética, do bom senso até, né? Ninguém vai votar em alguém porque a pessoa imundiçou a rua inteira com o seu panfleto, né? Sem dúvida. Agora, com relação à internet, muda alguma coisa? O que o candidato... Vamos já incluir a internet, rádio e TV. O que o candidato pode e o candidato não pode fazer a partir de agora? Até porque a gente está gravando esse programa no dia 30 de junho e é o prazo, né? O último dia para que algumas condutas sejam liberadas. A partir de amanhã, que seria no caso dia 1º de julho, já muda essa conduta, né? Bom, você tem aquela questão de apresentação de programas por candidatos e de programas que levem o nome do candidato. Isso não pode mais, né? Então já está impedido. As outras demais regras de propaganda na internet e na TV, elas continuam mas as mesmas regras que nós já tínhamos, né? O que muda agora é a questão dos prazos, porque a campanha toda ocorrerá num prazo diferenciado, né? Então, essa questão dos prazos, elas precisa se adequar. Mas as regras do que pode e o que não pode, na verdade, permanece o que já tínhamos na última eleição, né? Com relação à apresentação de programas, não é mais possível, e nem também a existência de um programa que leve o nome do candidato ou do candidato em disputa. Agora, com relação à concessão de entrevistas antes do registro da candidatura de pré-candidatos, o que a legislação permite é que sim, eles sejam convidados, apresentem lá suas ideias. O que não pode haver é pedido de voto na entrevista concedida, né? Isso não pode acontecer. A parte isso, e desde que haja um tratamento igualitário, a todos os candidatos, essas entrevistas são permitidas. Tá certo, Luciano. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Acho que daria pra gente ficar praticamente a manhã inteira falando sobre as regras, né? Porque eleição é uma ciência, né? Mas mesmo assim, acho que a gente conseguiu elucidar pelo menos parte das dúvidas de quem vai votar e também de quem vai pedir voto agora em 2016. Eu espero que você volte mais vezes aqui para a gente bater papo durante esse período eleitoral, porque é muito interessante. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui e seja bem-vindo sempre que precisar aqui na Rádio Câmara. Será um prazer. Muito obrigado, Luciano Olavo da Silva, que é especialista em direito eleitoral. Obrigado a você também que acompanhou esse espaço aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia. Até a próxima.